Estava abordando um assunto interessante aqui com o professor Samuel Bueno, professor de Psicologia da Unifenas, que é as redes sociais, Samuel, sempre é colocada como o grande vilão da mente do ser humano. Você pensa assim também? Olá, Wilson. Eu não penso dessa maneira. Eu não creio que as redes sociais sejam um vilão para a humanidade, para os indivíduos de uma maneira geral. Eu vejo que hoje, por exemplo, as redes sociais elas funcionam como se fosse uma ferramenta para a gente poder viver, né? E eu gosto muito de utilizar uma metáfora, uso inclusive com os meus alunos, de que as redes sociais elas funcionam como se fosse um martelo. O martelo ele tem a sua função primordial para quê? Para poder martelar um prego. Se eu não souber usar o martelo ou não souber segurar o prego, eu corro o risco de me ferir. Talvez aquele período da pandemia que nós vivemos, as pessoas passaram a ficar mais tempo nas plataformas. Essa quantidade de tempo também não é muito interessante. Não, não é. Inclusive, uma das estratégias que a gente utiliza é uma dosimetria do tempo passado dentro das redes sociais, né? Inclusive, alguns aplicativos eles já têm esse recurso para a gente poder limitar o tempo que a gente está usando. Caso a gente ultrapasse esse tempo, o aplicativo ele trava, ele para, ele avisa automaticamente, tendo em vista a preocupação dos próprios desenvolvedores dos aplicativos em relação ao uso e abuso das redes sociais, né? Por um tempo muito prolongado. Isso pode gerar várias circunstâncias nocivas para a nossa saúde mental. A primeira delas, né, a gente pode notar que é uma certa baixa tolerância a momentos de longa duração, porque as redes sociais elas apresentam vídeos para nós cada vez mais curtos, então isso a gente pode transferir para o nosso dia a dia e temos uma tolerância menor, temos uma expectativa menor para que aquela situação dure, a gente quer que as coisas passem cada vez mais rápido, assim como a gente passa um vídeo ali no celular, por exemplo, né? E isso conduz, né, a uma segunda situação também que é muito nociva para a nossa saúde mental, que é o aumento dos níveis de ansiedade do indivíduo. A gente tem registrado, as pesquisas têm mostrado que a população brasileira está cada vez mais ansiosa e esses níveis de ansiedade estão vinculados ao maior número de horas consumidas na rede social. Isso tem consegue ver uma correlação com isso, né? E uma terceira situação vem muito do fator em que as redes sociais elas contribuem para a gente criar parâmetros irreais de comparação. Então nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma tendência natural a produzir comparações, a produzir classificações. E as redes sociais, por exemplo, elas mostram realidades que nem sempre condizem com a verdade, né? São realidades às vezes fantasiosas, irreais ou até mesmo produzidas artificialmente. E isso faz com que o indivíduo se compare com aquela situação e caia naquele lugar de que a grama do vizinho está mais verde que a minha. E isso produz em nós um sentimento de insatisfação, um sentimento de menos-valia, podendo vir a produzir, sentimentos como um humor deprimido, uma depressão, uma baixa autoestima, inclusive. Uma coisa que a gente percebe muito, as pessoas têm aquele vício de ficar subindo vídeo, seja no Reels, seja no IGTV, lá no YouTube. Você pega várias shorts do YouTube, várias plataformas que você passa e perde aquele controle. Quando se vê, a pessoa já passou 2, 3 horas vendo vídeo curto. Isso mesmo, porque até a gente acaba ficando refém dos algoritmos, né? Alguns teóricos já criaram um nome para isso, falando que está surgindo aí uma nação dopamina, que é viciada na expectativa, naquele pequeno prazer produzido infinitas vezes. Tanto que são vídeos curtos, é muito curioso isso que você levanta, Aleilson, porque são vídeos curtos de 10, 15 segundos que nos prendem ali por horas, né? Tendo em vista a nossa necessidade de estar assim, sempre, nossa, o que vem agora? O que esse vídeo vai trazer, né? Esse vídeo vai ser uma continuidade do outro e sendo que a gente acaba ficando muito refém dos algoritmos da vida, né, que estão aí nas redes sociais. Então, a sua dica, Samuel, para as pessoas, para os adultos e inclusive também para a criança, porque hoje também se fala muito no acesso da criança a celular, à rede social. Então, Laísson, eu penso assim que 3 orientações elas são fundamentais nesse momento. O primeiro é a gente praticar uma dosimetria do nosso consumo de redes sociais, a gente tomar uma consciência, estabelecer uma quantidade de limite de tempo para eu poder consumir uma rede social durante o dia ou durante a semana. A gente pode pensar naquelas pessoas que trabalham, então é importante ver se eu estou utilizando a minha rede social tendo em vista o meu trabalho ou não e fazer um cálculo de quanto tempo é saudável eu passar consumindo determinada rede social. Uma segunda dica que nós temos orientado as pessoas, Ailson, é dar ênfase cada vez mais nas atividades e nos contatos presenciais. A gente está trabalhando uma conscientização de que existe uma vida
para além do online das redes sociais. Existe uma vida offline também, existe uma vida desplugada das redes sociais. E a gente tem incentivado cada vez mais as pessoas a procurarem contatos pessoais presenciais no seu dia a dia. Né? E por fim, Laís, eu creio que isso serve para qualquer tipo de saúde mental que vise uma qualidade, uma saúde mental minimamente harmoniosa, é a prática de atividades físicas, porque a prática de atividades físicas, ela gera no nosso organismo uma série de composições químicas que muitas vezes a gente vai nas redes sociais buscar. Então, a atividade física, ela pode ser um complemento, um substituto daquela sensação de prazer que muitas vezes as redes sociais nos trazem. Então, reiterando aqui, a gente fazer uma dosimetria do tempo que a gente passa, priorizar o contato presencial e também a prática de atividade física são 3 orientações fundamentais para a gente lidar cada vez melhor com as redes sociais nas nossas vidas. Então é isso, nada de exagero também, né, Samuel? Porque às vezes o pessoal quer fazer atividade física e também recebe aquele incentivo de que o corpo perfeito, que é a grama verde que você comentou aí, né? Aqui então, agradecendo a companhia, a presença do professor Samuel Bueno, uma informação para todos nós, né, gente? Muito interessante.